Mano, que teve de gente achando que a minha nota era bait, meu Deus do céu. Acho que até agora eles não estão acreditando, tá ligado? Finalmente tá fazer esse vídeo logo aí pros EVAFEG me amarem. Eu vou ter uma fandom do meu lado, velho. Que eu imaginei isso quando na minha vida de canal? Nunca. Vamos lá, vai, toca aí. Bem-vindos ao canal EVANGELION, eu sou o Leogamer e hoje chegou o dia, molecote. Vou falar de Neon Genesis Evangelion. Mas antes, calma, segura o seu popozinho. Eu peço para que todos vocês ativem o sino do canal. Você aí que tá inscrito, tá ligado? Você já tá inscrito que eu tô ligado. Tem um sino aí do lado, mano. Clica nele pra tu ativar as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, puf, vai apitar uma mísera notificação aí no seu celular, no seu desktop. Não custa nada, cara. Só aperta aí pra ajudar o canal, beleza? Era só isso mesmo que eu queria pedir pra vocês. Bom, nossa enquete do dia, temática. Eu quero saber se você gostou de Evangelion. Se você gostou, você comenta aqui embaixo porque gostou. Se você não gostou, você comenta aqui também. E é nóis, beleza? Essa é a enquete do dia. Você gostou de Eva? Comenta aqui embaixo. Vamos lá, antes de começar a falar do anime em si, eu tenho algumas coisinhas pra falar. Primeiro, esse vídeo pode sim conter spoilers da série, do anime e tudo mais. Pode. Segundo ponto, eu vou tentar explicar ao máximo nesse vídeo aqui como que funciona Evangelion para as pessoas que não pegaram tudo que a obra... Eu acho difícil alguém ter pegado 100% de Evangelion, mas enfim, você pegar aí pelo menos uns 70 a 80% do que aconteceu lá, você que já viu. Então esse vídeo aqui vai ser bem didático também. Não tem um problema, pessoal, que muitas pessoas, depois que assistiram o Evangelion, foram atrás de informações na internet. E galera, tem muita gente espalhando informação errada sobre o anime. Tem gente explicando errado o final. E isso gera desinformação atrás de desinformação. Então, cara, confia na fonte aqui do pai. Fica aqui até o final do vídeo que você vai entender muito mais sobre Evangelion. Já vamos começar da seguinte forma. O que é The End of Evangelion? Pra quem não sabe aí, né, tem um anime de 26 episódios e tem o filme The End of Evangelion. Muitas pessoas falam que é o final alternativo, muitas pessoas que falam que é a continuação, não sei o que lá, mas pessoal, The End of Evangelion, ele se passa ao mesmo tempo que os dois últimos episódios finais da série. É muito bom você entender isso, galera que já assistiu já deu uma clareada na mente, né? O The End of Evangelion, ele se passa ao mesmo tempo que o episódio 25 e 26. Tenham isso em mente, beleza? Pra galera que for assistir, também tenha isso em mente. A complexidade da obra, a ciência, filosofias e tudo mais, psicologia. A obra faz referência a escritores famosos, a grandes filósofos. Por exemplo, o escritor Dante Alighieri tem referência sobre ele também. Não é um anime pra amador, definitivamente Evangelion não é um anime pra amador. É um anime que você... é uma fonte de estudo aquilo ali, tá ligado? Você tem que pegar aquilo ali, tem que assistir umas 3, 4 vezes, fazer anotações e estudar na internet, pesquisar coisas sobre o fim para você ir ligando os pontos para, quiçá, você tentar buscar o entendimento de 100% de Evangelion. É uma obra extremamente complexa. Tem a galera que fala que é mal explicado. Eu entendo essa galera, tá ligado? Porque olha só, dá pra usar o seguinte argumento. Por exemplo, sabe o Nen, o chakra de Hunter x Hunter? Aquilo ali é complexo, porém é muito bem explicado. Você só precisa estudar muito bem pra você decorar ali, né, quais são as energias e tudo mais. Agora, Evangelion não é bem assim. As coisas, você tem que realmente fazer o que eu falei, assistir várias vezes e fazendo anotações, galera. O negócio é sério, pra você absorver tudo aquilo ali, tem que demora um pouco. Mas eu acho que não é o caso de Eva, esse caso de mal explicado, porque eu acho que foi proposital. Você percebe que foi proposital, sabe? Os diretores, os criadores, os roteiristas, eles quiseram testar a inteligência dos leitores, dos espectadores, tá ligado? Fica nítido isso. Então eu meio que descarto esse argumento de mal explicado. Fica implícito ali
o anime te dá várias coisas pra você ir juntando peças e formar a sua teoria, tá ligado? Deixando tudo mais complexo e mais tenso. Eu duvido, mano, o cara tem que ser muito foda para conseguir sacar tudo em uma assistida só. Tem que ser muito foda. Por que eu dei nota 9 e não 10? Depois que eu assisti o anime, eu tirei a minha conclusão. Dei nota 5, sem ver o The End of EVANGELION, sem nada. Nota 5, não deveria ter feito isso. Eu já tava com os materiais de estudo prontos pra assim que eu terminar de ver o anime e o The End of EVANGELION, eu estudar. Aí depois sim, depois que eu tivesse maior entendimento da obra, eu soltaria a nota e a descrição. Mas eu quis fazer essa brincadeira aí de dar uma nota só vendo o Evangelion normal de 26 episódios e enfim, tava totalmente incompleto, não tinha pesquisado nada. Depois eu assisti o The End of Evangelion, pesquisei, estudei uns 30 minutos estudando a obra, já clareou minha mente, ó. E por que que eu não dei 10? Eu não dei 10 simplesmente porque eu ainda não saquei tudo da obra, galera. Eu ainda não absorvi, eu não entendi tudo da obra. Essa que é a verdade. Eu estudei, parei, fiquei um bom tempo assistindo vídeos, reassistindo vídeo, lendo comentários gigantes que os fãs colocaram, né, vendo várias teorias de vários lados, algumas fazem muito sentido, então eu ainda tô nessa fase ali de entender Evangelion. Talvez eu reassista ele algum dia, não posso ficar, né, preso a Evangelion, porque o canal tem que seguir, então eu não posso ficar só preso a Evangelion, mas enquanto eu ainda não entendi 100% da obra, eu vou manter o 9, tá ligado? Não tem por que eu ter dado 10 se eu não entendi tudo que aconteceu ali, tá ligado? Essa é a minha concepção de nota. E olha só, eu vou apresentar pra vocês uma ótima fonte de estudo aqui, que foi a que eu usei pra ter o melhor entendimento da obra. É um vídeo do canal Evangelion Analysis Project. O canal já tá parado há mais de um ano, é um canal gringo. Eu achei o vídeo legendado e vou passar aqui pra vocês. Você que assistiu o anime, cara, você precisa ver esse vídeo caso você ainda não tenha assistido. Espero ajudar vocês, muitos de vocês aí que assistiram o Evangelho a ter o melhor entendimento da obra. Eu tenho certeza que a mente de vocês vai clarear muito após assistir esse vídeo. Tenta assistir o vídeo inteiro pelo menos umas 3 vezes pausadamente para você ter ainda mais o melhor entendimento, tá ligado? Não tire conclusões precipitadas, só comente quando você tiver realmente a certeza do que você está falando, tá ligado? Assista mais de uma vez, é importante. E claro, eu vou deixar o link do vídeo original sem legendas aqui no card também para quem tiver interesse em conhecer o canal que está atualmente parado aí de análises de Evangelho. Taca aí, roda o VT! Alright, so in the beginning, there were these godlike aliens called the first ancestral race. They created seeds of life, Adam and Lilith. Now, Adam and Lilith each came with their own little egg, or moon. Adam had a white, and Lilith had a black. Now each of these eggs came with a powerful weapon, a spear of Longinus. Now the ancestral race threw these eggs over all the planets, one for each. Planets that have an Adam seed, angels dominate them, while a Lilith seed creates normal life, like humans and animals. Adam is a fruit of life seed, and Lilith is a fruit of knowledge seed. If a creature possessed both of these, it would have the same great power as the ancestral race that created them. So they tried to avoid putting 2 eggs on the same planet. But here on Earth, there's a problem. 2 seeds do land on the same planet. Well, Adam had come first, but before the angel's life could start, Lilith's seed collided with the Earth, destroying her spear along with it. That was the first impact. Since Lilith lost her spear, Adam was locked by his own. Longinus are for, to deactivate one seed to prevent the joining of the 2. Lilith then spread her LCL, in which normal life evolved, over the course of billions of years. Alright, let's fast forward to 2000. Katsuragi's father and his crew traveled to the South Pole to research and experiment with Adam. To experiment, they put Adam in contact with a human. Bad mistake. Second impact occurs, wiping out half of the world's population. But why the heck did that happen? Because of the joining of Lilith's DNA, humans, and Adam's. There wasn't a lot of Lilith in that human, but enough to create a global disaster. Adam's body, in this enormous explosion, turns into an embryo. Kaoru is born, and now holds the soul of Adam. Now let's jump 3 years later. Guerra, an organization headed by Gendo Ikari, build the Evangelions inside the Geofront, unknown to the public as Lilith's Black Moon. Using samples from Adam, Guerra created Evangelions, basically clones of Adam. All except Unit 1, who is a clone of Lilith.
Scarlet manages to find both the soul of Adam, Kaoru, and the body of Adam, the embryo, among the wreckage of Second Impact, for their future plans. Scarlet is back in Guerra for their own secret purpose. About a year later, Yui Ikari does a contact experiment with EVA Unit 1. She dissolves into LCL, and her soul is absorbed in the EVA core. It looked like an accident to onlookers, but Yui planned it from the start, to live within the EVA, as eternal proof of humanity's existence. Gendo can't bear to live without her, so he starts working on the Human Instrumentality Project. That is Scarlet's secret goal, the Human Instrumentality Project. This project would gather all life of Lilith and unite them as one being. Both Scarlet and Gendo want this, but for different reasons. Gendo simply wants to reunite with Yui, but Scarlet wants the other benefits. In instrumentality, the flaws in every person would be erased. You become merely a part of the whole, with no insecurities. This is the reason why Gendo and Scarlet will soon direct Nerve. Not to simply fight off the angels, but to start their own scenarios with the Human Instrumentality Project. Soon after the disappearance of Yui, Gendo creates Rei Ayanami with Lilith and Yui's DNA for his future plans. Ern now changes into Nerve, and episode 1 begins. Angels begin attacking Tokyo 3. Why would the angels attack Tokyo 3 specifically? Well, they're trying to reach Lilith, which Gendo hides deep in the Geofront and Terminal Dogma. Basically, both Adam and Lilith are broken. They're both missing their souls, and without them, they really can't do much. If the angels reach Lilith, mankind would be destroyed, and angels alone would exist on Earth. Later, when Asuka joins Shinji and Rei, an angel attacks them. Why would he attack them if Lilith is back in Terminal Dogma? Now it's after Adam. Kaji secretly obtained the embryo of Adam from Scarlet, and he was on his way to deliver it to Gendo. If angels reach Adam, all of Lilith's life, humans, animals, bacteria, would all be wiped out. Kaji makes his getaway as Shinji and Asuka finish off the angel. And now Kaji is able to give Adam's body to Gendo. Soon after this, Gendo and Fuyutsuki manage to obtain Adam's Spear of Longinus from the Second Impact site. The two impale this spear into Lilith in order to halt its growth the moment before it becomes too powerful. Now Lilith would be ready to be used for the Instrumentality Project. When the angel Ariel arrives, the Spear of Longinus obtained by Gendo is used to destroy it, leaving a crucial piece of Scarlet's plan thousands of miles out of reach. After being mind raped from one of the angels, Asuka completely breaks down, not even able to start her Eva. So Scarlet sends Kaoru as a replacement. Remember, Kaoru has Adam's soul within him, and Gendo has Adam's body. Nerve finds out Kaoru's true purpose, and Shinji has the decision to either kill him or allow Kaoru to find Adam's body and let humanity die. Before Shinji decides, Kaoru reveals the secret of the AT field, the protective barrier which Evas and angels could generate. Kaoru reveals that even humans generate AT fields. They are the reason of separation of individuals, causing loneliness and pain in the world. Shinji ultimately decides to kill him. The end of Evangelion begins. With the last angel destroyed, Scarlet turns on Nerve and sends in troops to invade Nerve headquarters. Scarlet needs the Evangelions to move forward with their plans, and will take them by force. Asuka reactivates her Eva to fight against their assault. Scarlet retaliates by sending in mass production Evangelions, Eva units built in secrecy by Scarlet. They tear apart Asuka and her Eva, apparently killing her. Soon after that, Shinji launches an Eva Unit 1. Gendo proceeds to merge Adam's body with Rei, who has Lilith's soul. He thinks merging Adam and Lilith will give him the power to bring Yui back. However, Rei rejects Gendo and goes to Lilith instead. With Rei's possession of Adam's body and Lilith's soul, the fruit of knowledge and the fruit of good and evil, she merges with Lilith's body and becomes a huge, powerful, godlike being. The crazy powerful Rei initiates Third Impact and begins the Human Instrumentality Project, along with Unit 1, the mass production Evas, and the Spear of Longinus, which returns from orbit for Eva Unit 1. A giant anti-AT field is created which causes everyone's AT field across the world to break down, and everyone in the world turns into LCL, and combines into one superorganism. Shinji now has the choice to keep this instrumentality going or reject it. Shinji realizes that even though he'll be betrayed and deserted one day if he rejected instrumentality, he'll be able to see the people he protected again, and his real feelings would be his alone. So Shinji rejects instrumentality and snaps the lance. The mass production Evas and Super Rei dies. Shinji walks out of the sea of LCL, and sometime later, the infamous last scene of the series takes place. Shinji knows that people can restore their bodies from the LCL, as they imagine themselves within their own heart. The children of Lilith
were given a second chance. Bom, cara, se tu gostou desse vídeo, deixa o like aí. Eu espero que tenha ajudado vocês a ter o melhor entendimento de Neon Genesis Evangelion, né? É difícil a gente ter 100% de entendimento dessa obra super complexa, mas é desafiadora. É desafiadora pra quem gosta de bons desafios. Assista Neon Genesis Evangelion. Um anime parecido, né, com esse tema, que tem uma certa complexidade, é LEIA, né? Serial Experiments LEIA, que eu pretendo ver em breve. E quero trazer um vídeo parecido com esse aqui pra vocês, explicando aí pras pessoas que não pegaram tudo e tudo mais. E é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, mostra esse vídeo pra todos os seus amigos que gostam de Evangelion. Posta em grupo de Evangelion, posta em tudo que você achar de Evangelion aí, se recomenda para os amigos. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tá aí o vídeo aguardado de Evangelion. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!